Fala galera, e o Instituto chegou ao final da sua primeira temporada no último domingo, a crítica completa, ó, tá liberada já aqui no canal. E galera, vamos falar sobre o que vem pela frente, porque sim, o Instituto está sim renovado pela MGM, inclusive divulgado, né, pelo seu próprio Stephen King, cara, para a segunda temporada. Se a gente vai ver sim a continuidade dessa história. E vou começar nesse vídeo aqui, ó, trazendo um abre aspas do nosso querido Joel Freeman, que é o ator que faz o Luke na série, do que ele falou sobre realmente assim esse momento final que teve o Instituto, tá? Abre aspas para ele. Acho que para Luke é aquela coisa de isso tem que ser feito e uma coisa ruim vai acontecer. Mas uma coisa muito boa vai acontecer por trás disso. Sim, vamos perder algumas crianças, e foi exatamente o que a Sigsbee disse. Aquela coisa de o que você vai fazer para salvar a si mesmo ou ao mundo. Nós não salvamos e perdemos algumas pessoas no processo. E agora o que ele acha que vai acontecer, tá, na sequência toda. Vamos lá. Sim, é interessante. Gosto de imaginar que ele iria embora e tentaria viver uma vida normal, o mais normal possível, e ainda manteria contato frequente com Kalisha, Nick e George, tentando esquecer o que aconteceu. Porque Luke, na série, não sabe que Sigsbee está viva. Ele simplesmente vê o lugar inteiro ruir e presume que é o fim de tudo, e de todos que estão lá. Então, gosto de pensar que foi aquela coisa de, bem, é isso, uma coisa muito ruim que aconteceu com você, vamos tentar seguir em frente. Acho que essa é a coisa mais realista que você pode pensar. E aí, galera, muito já, eu falei ali na crítica do último episódio sobre ideias que esse final coloca para a sequência, tá? Mas em que ponto que encerra o livro? A obra original, escrita pelo Stephen King, se a gente colocar em comparação à série, tá? Eu não li o livro e fugi de todo e qualquer spoiler sobre o livro, tá? Até o encerramento da série no último domingo, simplesmente, tá? Só que agora fui atrás das informações também para a gente poder conversar sobre o que acontece no final do livro, porque sim, aparentemente, tá? A primeira temporada encerra com a história do livro por completo, ou seja, tudo que vem daqui para frente vai ser algo original, algo realmente autoral para a série, tá? Vamos lá. O que acontece no final de O Instituto, o livro? O Sr. Smith, que é a figura principal por trás da instalação, se revela a Luke e as crianças sobreviventes. Ele então tenta argumentar com eles, explicando que eles administravam a instalação apenas para evitar calamidades futuras e garantir a sobrevivência da humanidade. O Luke, no entanto, argumenta com ele que, embora crianças com habilidades de pregognação possam prever o futuro, os precogs, né? Muitas variáveis entram em jogo a longo prazo. Com esse argumento, ele sugere que a instituição que dá o nome ao local não tinha um motivo forte o suficiente para alternar os eventos do presente e torturar crianças com poderes sobrenaturais em nome de servir a um suposto bem maior. Vamos seguir aqui, parará, parará, parará. A versão da MGM, né, da nossa querida série, aborda essas ideias em seus últimos episódios, especialmente quando a Sigsbee revela a verdade sobre o que a instalação estava fazendo. No entanto, a série evita se aprofundar muito nas discussões do livro sobre as consequências de mudar o presente para criar um futuro melhor. Aqui já fica um bom indício para a segunda temporada também. Em vez disso, a série depende mais do espetáculo em seus momentos finais, porque obviamente, né, mídias diferentes, escolhas diferentes para contar essa história, é algo que a gente já está acostumado desde, né, que o mundo é mundo. Deixando explorações filosóficas mais profundas para a segunda temporada. Até mesmo o Homem ao Telefone, que aparece como a versão do Sr. Smith na série, continua sendo uma figura misteriosa no final e nunca se revela às crianças. Essa parte que realmente vai acontecer, né? Dentro da segunda temporada. A gente ter realmente quem é aquele personagem, se realmente vai ser colocado também como Sr. Smith. Eu não lembro agora em relação aos créditos do último episódio ali, se tá denominado, né, o ator ao personagem. Isso é uma coisa interessante. Se alguém já tem essa informação, coloca aqui nos comentários também. Só que outras coisas, né, também são interessantes, assim, pra gente começar a imaginar essa parte pro futuro, né? E uma delas é, pô, por que ele não ficou incomodado com, aí tá falando do senhor ao telefone, o homem por trás de tudo, com a queda do instituto daquela forma como foi, né? Ele simplesmente manda a equipe lá para fazer aquela limpeza geral, limpeza final. E eu comecei a pensar naquelas crianças depois que o chamam de avô, que ele vai lá brincar, né? A série, inclusive, encerra ali praticamente com aquela imagem, né? Se aqueles dois lá não são os precogs,
se toda essa vida de rei que o Skarsgård fala lá, para o Stackhouse fala lá pro Luke, não sei o que os Prequels têm, que ele poderia ter essa vida também, se daqui a pouco quem está lá e chamando inclusive de avô, o homem por trás de tudo, o homem ao telefone, não são exemplos de precogs que a gente vai ter. E além de tudo, tá? Além de ter essa exploração também, essa questão muito interessante, que é algo já explorado em várias outras produções, tudo mais, não só na questão, né, de série de TV ou de filme, cara, mas na literatura também, sobre tu mudar essa questão toda do presente por causa do futuro, o que poderia acontecer em outras questões, né, de possibilidades de linhas temporais e tudo mais, também é um caminho que a série pode ir, cara, ainda mais se isso também é obra do material original, que pode ter sido também já colocada para o que vem pela frente. Todas as questões também, né, que a gente viu de ser explorado de outras instituições ao redor do mundo e outras possibilidades também de conexão que possam existir com, cara, o desenvolvimento do poder do Luke, isso tudo vai ser sim explorado. E para mim, tá, a Sigsbee, ela vai ser um personagem extremamente importante para uma alteração de lado, porque como ela fala pro doutor, né, e ela repete depois no final pro doutor, se algo acontecer de errado naquela instituição que eles estão ali, a consequência vai ser muito forte para eles, ou seja, eles vão sim ser penalizados e a penalização é realmente a morte, não é outra coisa, eles não vão ser demitidos apenas, né? Porque o segredo em volta de tudo é muito mais forte, importante do que a própria vida daqueles que estão ali trabalhando e que sabem do que está acontecendo realmente. Então a Sigsbee com uma prova, além de ter permanecido viva, mas ficar viva com uma prova, parece sim que ela vai se opor em sua defesa, mas vai sim se opor a quem manda em toda essa organização que comanda o Instituto. Ela para mim vai ser uma peça muito importante também do que vai acontecer. Galera, novas informações, estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, tá? Novas informações sobre quando que essa produção começa, ou quando que, né, começa realmente a gravar, ou quando vai entrar numa pré-produção, ou sobre uma sala de roteiristas já ter começado o trabalho, por enquanto as informações ainda não têm disponíveis, ou seja, tá nesse momento realmente de ter sido confirmado na semana passada, antes da exibição do último episódio. Então, dentro dos próximos meses, isso já deve ter uma movimentação mais forte, porque acredito que a MGM não vai deixar de lançar a próxima temporada o mais breve possível. O mais breve possível seria já em 2026. E eu torço muito, vou repetir o que eu falei na crítica do episódio final, torço muito que realmente aconteça isso, que não se tenha uma janela tão grande para não ter esse afastamento em relação ao fã e ir contra, cara, essa maré muito forte que tem dos serviços de streaming ou das emissoras de TV que ainda, né, produzem as séries, né? A gente está falando do mercado norte-americano. Tem uma janela muito maior do que era no passado. Sempre a gente tinha, querendo ou não, um costume, porque era assim que era colocado, tu ter uma temporada por ano. E isso trazia, sim, uma grande conexão com o fã ali. Agora tá tendo uma janela de 2 anos. Dependendo da série, uma janela de 3 anos. E tu lembrar dos eventos que aconteceram e não sei o que, tu já criou um distanciamento com o espectador que estava lá semanalmente acompanhando a história muito grande. Ou seja, tomara que a MGM consiga, sim, fazer com que esse movimento aconteça muito rápido. Paradise, cara, que é uma série da Disney, né, que nos Estados Unidos, a Disney no Brasil, nos Estados Unidos ela é da Hulu, que obviamente também é da grande corporação Disney, mas é da parte da Hulu nos Estados Unidos. Ela teve sua exibição da primeira temporada agora no início do ano, né? E ela já teve a confirmação da sua segunda temporada durante a exibição da primeira, e eles conseguiram sim fazer toda a parte de sala de roteiro, ir para pré-produção, e para produção, onde eles já na semana passada encerraram as gravações completas da segunda temporada, que ela vai sim estrear agora em 2026, sem uma data certa confirmada, mas vai estrear sim em 2026, porque ela já está inclusive finalizada as gravações. Eles estão no momento já de pós, né, produção, tudo mais, a edição, efeitos e tudo que envolve, né? Ou seja, eles já conseguiram fazer isso. E Paradise também é uma série que tem essa conexão por causa do suspense, do mistério. Então, tomara que a MGM consiga fazer isso com o Instituto. Assim como ela consegue fazer com From, né? Por mais que From não tenha
nesse ano ainda a sua quarta temporada, ela vai ter logo no ano que vem, porque ela já está gravando a quarta temporada. Então, tomara que aconteça tudo isso. Galera, coloquem nos comentários o que acharam aqui do abre aspas do Joey Freeman, essas questões de comparação com a obra original, que agora a gente pode conversar também, né, porque chegou-se realmente a isso. A história da primeira temporada conclui a história do livro. Então, tudo que vai vir pela frente vai ser autoral. O que vocês esperam da segunda temporada? Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.